A onisciência de Deus. Olha lá, outra característica que só Deus possui é sua capacidade de conhecer todas as coisas. Deus sabe, conhece, entende tudo a respeito de tudo. Conhece o passado, o presente e o futuro de cada coisa que existe no universo. Já pensou? Que coisa maravilhosa! É só o nosso Deus onisciente. Dizer que Deus é onisciente equivale a dizer que Ele possui o conhecimento perfeito, não tendo, portanto, nada a aprender. Nós sentamos e com frequência estamos aprendendo. Aprendemos com as crianças, aprendemos até com o cachorro sobre obediência. Aprendemos até com os nossos inimigos, aprendemos uns com os outros, enfim. O ser humano está todo dia aprendendo coisas, mas Deus não precisa aprender nada, não existe nada que Ele não saiba. Deus tem ciência de tudo em todo o momento. Deus conhece as palavras, os pensamentos e as ações de cada ser antes mesmo que eles aconteçam. Olha que coisa maravilhosa. O diabo não consegue ler os seus pensamentos. Ele manda dardos inflamados. A Bíblia fala os dardos inflamados do maligno. Por isso, toda vez que você receber uma sugestão que você pensa assim, isso aqui eu acho que não é de Deus, se não é de Deus, é do diabo. Só tem dois times jogando. Por isso a gente se veste da couraça, do escudo, né, a armadura da fé, para lançar fora os dardos inflamados do maligno. Já viu o pessoal jogando dardo, aquele esporte, tem nas Olimpíadas? O cara pega e fica arremessando aquele negócio. O diabo pega os dardos dele, pegando fogo, e fica lançando na nossa mente. E a gente não pode deixar isso descer para o coração. A gente tem que rejeitar, apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o único que conhece os pensamentos é Deus. O diabo não conhece. Por isso aí o segredo de nós aprendermos a controlar nossas palavras. Porque quando a gente vocaliza, a gente fala, aí o diabo passou a ter consciência, passou a saber o que nós falamos. Mas quando os planos estão no âmbito de pensamento, no coração, aí é só o próprio Deus que conhece. Um salmo bem conhecido para ilustrar isso, Salmo 139. Tem aí, pastor? Não? Tá, então vamos ler na Bíblia ou no seu celular aí. Salmo 139, do 1 ao 6, diz assim: Senhor, Tu me sondas. Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E é tão elevado que eu não posso atingir. A Bíblia mesmo está dizendo, olha gente, nós não vamos conseguir compreender esse negócio direito. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. É algo realmente sobrenatural. Se nós imaginarmos quantas coisas já aconteceram desde que o mundo foi criado, quantas coisas os homens já disseram, pensaram e fizeram, ficamos perplexos que Deus não apenas tenha conhecimento de tudo isso, como o que acontecerá no futuro. E isso é espantoso. A gente imagina, né, por exemplo, um computador, e a gente diz, rapaz, esse computador tem tantos teras, não sei o que, de armazenagem no seu HD, pode armazenar tantas fotos, tantos vídeos, tantos arquivos. Aí você imagina então Deus, que sabe tudo de todo mundo, desde quando existiu tudo, o que está se passando hoje e o que vai passar para o futuro. Olha a grandeza. Por isso o salmista disse, olha, é uma coisa tão grande que não tem como a gente tentar explicar, vamos deixar por isso mesmo, deixa que Ele é Deus e acabou. Essa é a onisciência do nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e sabemos que não é possível esconder nada de Deus. Mesmo os pensamentos mais escondidos, que nós não contamos nada a ninguém, Deus os conhece. As coisas erradas que são feitas escondidas não estão ocultas para Deus. A onisciência de Deus garante que Ele está sempre olhando para a nossa vida, e é importante dizer que esse é um atributo que só Deus tem.
Só Ele conhece todas as coisas. Por isso que eu disse que tem coisas que o homem tem, semelhantemente a Deus, mas tem coisas que são exclusivas da personalidade da pessoa de Deus. Ser onisciente, onipotente, onipresente. Esses três onis são talvez o top 3 dos atributos de Deus que a gente mais conhece: onisciente, onipotente e onipresente. Por isso não fazemos orações para pessoas que já morreram, para Maria ou para anjos, pois estes não têm como ouvir o pedido dos milhões de pessoas que estão ao redor do mundo. Somente um ser onisciente tem esta capacidade, e esse ser é Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece tudo o que acontecerá, tudo o que aconteceria em todas as circunstâncias possíveis. Deus conhece o plano total dos séculos. Tem mais slide aí, pastor? Você está passando comigo? Próximo. Aí, pode parar nesse de Efésios que eu estou aí agora. Efésios 1:9. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: todas as coisas são feitas aí está o versículo, né? Mas eu tenho uma explicação aqui dele. Deixa eu ler aqui primeiro. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união em Cristo. Próximo. Deus conhece o bem e o mal. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece os homens. Próximo. Falando sobre a onisciência, ou seja, o fato de Deus conhecer todas as coisas. Salmo 33 diz isso, sobre Deus conhecer os homens. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Outras traduções vão dizer, vê todos os homens. Do lugar da sua habitação, Ele observa todos os habitantes da terra, e Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há nada que esteja oculto diante dos olhos do Senhor. Deus conhece tudo na natureza, toda estrela, cada passarinho. Deus conhece cada um dos feitos do homem. Deus conhece as palavras do homem, os pensamentos, as imaginações, as necessidades, tristezas. O conhecimento de Deus é total. Ele sabe todas as coisas, mesmo as coisas mínimas. Ok? Pula para o tópico onipresença de Deus. Aí, a onipresença, como eu falei, seria aqueles top 3 dos atributos: onisciência, onipresença e onipotência. A onipotência tem todo o poder, a onipresença está em todo lugar, e a onisciência conhece todas as coisas. Então nós chegamos aqui nesse terceiro, dentre os três mais, vamos dizer assim, importantes, são mais destacados, né? Não diria importante porque todas as características de Deus são importantes, mas esses são talvez os mais conhecidos. A onipresença de Deus, além de poder fazer qualquer coisa, de saber tudo a respeito de tudo, Deus está presente em todos os lugares. Não existe um único lugar no universo onde Deus não se encontra, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Sua presença é certa, e ninguém pode se esconder de Deus. Não existe um lugar onde alguém possa ir aonde Ele não esteja. Assim como no caso da onisciência de Deus, o rei Davi também falou sobre a sua onipresença. Davi disse isso no Salmo: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, vai estar, e se eu descer ao mais profundo abismo, até lá o Senhor também está. Deus está em todos os lugares. Ele diz assim, o salmista: se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, está aí o Salmo 139, 7 ao 12? Está aí, pastor? O próximo slide, qual é? Aí, vamos ler ele. Salmo 139, do 7 ao 12. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e se a tua destra me sustentará.
Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e luz são para ti a mesma coisa. Isso não significa que o Senhor esteja em todos os lugares no sentido físico, já que aprendemos que Ele é um ser espiritual e não material. Aprendemos na escola que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, até vento ocupa lugar no espaço, mas Deus não ocupa espaço, porque Deus não é matéria, Ele é Espírito. É importante entender isso. Um ponto também para se explicar sobre a onipresença: Deus está em todos os lugares, amém ou não? Amém. Agora, dependendo de um lugar para o outro, a intensidade da presença de Deus, ou a presença manifesta de Deus, pode estar assim ou não. Por exemplo, num boteco, lá no bar, os caras estão lá agora bebendo, assistindo o jogo do Flamengo, todo mundo bebe. Eu te pergunto, Deus está lá sim ou não? Sim. Não. Mas a presença manifesta de Deus, ela é mais intensa aqui do que lá. Porque aqui há pessoas que estão inclinadas para a sua palavra, inclinadas a acertar a direção da vontade dele para nós, ou seja, alinhar a vontade do céu aqui na terra. Então, nós somos melhor que os caras que estão bebendo assistindo o jogo do Flamengo? Não, mas é porque ele se manifesta para aqueles que o invocam. Então existe essa diferença entre a presença manifesta. Deus está presente em todos os lugares, mas a possibilidade da manifestação da sua presença, ou seja, de milagres acontecerem, de liberação de algo que ele queira realizar, é mais fácil, mais provável de acontecer no ambiente onde tem alguém invocando ele da forma correta. Teve lugar que Jesus disse assim: Jesus não pôde fazer tantos milagres em tal lugar porque eles não tinham fé. Em outras cidades, Jesus realizou muitos milagres. Ora, qual é a diferença? Era o ambiente que era criado, eram as pessoas, o nível da busca, a intensidade, se as pessoas tinham fé para isso, enfim. É importante entender a diferença sobre a presença de Deus, ele ser onipresente, estar em todo lugar. Ele está presente num prostíbulo, ele está presente num bar, no boteco, ele está presente em qualquer lugar. Agora, ele se manifestar, ele ser reverenciado, ele ser tratado com honra e não com indiferença. Porque qual é o problema do bar? As pessoas estão vendo Deus, ou ele está lá, outros não enxergam porque são cegos espiritualmente, e ele está sendo tratado de forma indiferente. As pessoas não estão ligando. A pessoa pensa: não, Deus. E se você for falar com o bêbado vai dizer: eu tenho Deus comigo, Deus está aqui. Já foi pregar, evangelizar num boteco? O bêbado vai falar assim para você: não, Deus é tudo para mim. Deus está lá no bar junto com ele, realmente, mas ele não pode se manifestar num ambiente onde as coisas não estão alinhadas com a vontade de Deus. Amém ou não? Amém. Sabemos, por exemplo, que a Bíblia fala do céu como habitação de Deus. Assim diz também o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Também faz uma menção a diferentes níveis da presença de Deus, em lugar A e B, ou seja, em um lugar referente de um ao outro. Embora Deus esteja em todos os lugares, aprendemos que Deus habita, a sua habitação é nos céus e também no nosso coração. O Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, veio morar dentro de nós. Esse é o Espírito Santo da promessa que foi concedido àqueles que têm aliança com Jesus. Glória a Deus. Conta-se que um garotinho perguntou para sua mãe: onde está Deus? E a mãe lhe respondeu: primeiro quero lhe fazer outra pergunta: aonde Deus não está? Quando nós pensamos sobre a onipresença de Deus, na inocência de uma criança, na pergunta desse garotinho, a gente precisa ter essa clareza: aonde Deus não estaria? Teria algum lugar que você chutaria dizendo assim: acho que em tal lugar Deus não está? Pois até nesse lugar mais sujo ou mais incoerente que você e eu possamos pensar que porventura Deus não deveria estar lá, por que Deus vai estar em determinado lugar? Não, lá não é lugar para Deus. Pois eu te digo que até lá Deus está. Ele está
em todos os lugares. Vamos falar então agora sobre os atributos comunicáveis. Nós já falamos sobre os não comunicáveis, ou seja, aquilo que são exclusivos de Deus. E os atributos comunicáveis são esses outros tipos de atributos, porque Deus pode então comunicá-los, isso é, pode repartir conosco. Até então nós estudávamos atributos de Deus não comunicáveis, porque isso era uma coisa exclusiva de Deus. Mas agora nós vamos falar sobre alguns outros que são comunicáveis. São também chamados atributos morais, porque mostram que Deus é um ser com qualidades que expressam aquilo que é certo, ou seja, falando do bem. Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, possuímos também esses atributos morais, embora em Deus esses atributos sejam perfeitos e em nós imperfeitos. O amor de Deus é perfeito, mas o amor em nós ele existe de forma imperfeita, de forma incompleta, de forma que às vezes não é tão bem do jeito que deveria, mas existe o amor em nós também. Então, iniciando ali, o amor de Deus. O primeiro desses atributos é o amor. Deus ama, seu amor é infinito, não tem limites. Seu amor é tão grande que o próprio Deus assim o comparou, para que tivéssemos ideia do quanto Ele ama. Ele usa o exemplo da mulher lá, que se a mãezinha pudesse esquecer do seu ventre, do seu filho, né? Porventura, texto de Isaías, vamos ler ali, ó. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isso está falando de amor, o amor de Deus, que é um amor muito maior, por exemplo, do que o amor de mãe. Talvez seja o amor terreno que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor de mãe. Esse é o amor de Deus maior do que o amor de uma mãe. E no Novo Testamento encontramos ainda mais que isso. O Novo Testamento nos ensina que o amor é a essência da própria natureza divina. Deus não consegue deixar de amar, porque Ele é amor. Próximo slide aí, pastor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Isso é um fato. Deus é amor. E o amor de Deus é incondicional. Ele não diz assim, eu vou te amar se tu fizer isso. Eu vou te amar se tu se comportar dessa forma. Eu só vou te amar se você me ajudar com isso. O ser humano é assim. O amor humano é assim, mas o de Deus não. Ele é incondicional, ou seja, não impõe condições para nos amar. Eu sou um pobre, pecador, miserável, não presto, cheio de defeito. Deus mesmo assim insiste em me amar. Isso é um amor incondicional. Esse amor foi demonstrado na prática. Deus não diz apenas que me ama, antes Ele prova o seu amor para salvar a humanidade, onde enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Nem sempre conseguimos perceber o amor de Deus, assim como nem todas as pessoas aceitam esse amor. Mesmo assim, em muitas coisas Deus demonstra esse sentimento para com a humanidade. Vamos lá falar sobre a soberania de Deus. Para que possamos compreender mais de Deus, não nos basta apenas considerarmos o amor como sua única qualidade. Precisamos também reconhecer que Deus é soberano, ou seja, é Ele quem decide todas as coisas. Deus não depende da vontade de ninguém para fazer qualquer coisa, somente da sua própria vontade. Alguém diz assim, por que Deus criou o mundo? Porque Ele quis. Por que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós? Porque Ele quis. Por que Deus responde às nossas orações, ou às vezes não responde? Porque Ele quis. E acabou. Ponto. Isso é ser Deus. Isso é ser soberano. Não depende do desejo e nem da aprovação de ninguém, apenas dele próprio. Isso é a soberania de Deus. Lemos assim na Bíblia, né? Em Salmo 115, 3, vê se tem esse salmo aí. Porque Deus criou o mundo, isso eu já li. Lemos assim na Bíblia, mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, verso 3. Deus faz aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano. No Novo Testamento encontramos o apóstolo Paulo expressando a soberania de Deus por meio de um poema muito bonito, que eu já até mencionei ele aqui.
Não tem a primeira parte? Qual a profundidade? Antes desse. Romanos 11:33. Não precisa botar não. Nosso tempo não permite já. Romanos 11:33, a primeira parte diz aquilo que eu já parafraseei mais cedo um pouco, dizendo sobre a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus poderia escolher não fazer o que fez ou o que faz. Ele poderia não ter criado nada, contudo resolveu e assim fez. Deus é soberano para escolher e fazer o que bem entender, e nenhuma criatura pode questionar seus motivos e decisões. Isso significa que devemos a Deus plena obediência. Não podemos impor ao Senhor a nossa vontade, mas temos que descobrir o que Ele deseja para nós. Muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus, não aceitam a soberania dele em suas vidas, e quanto mais nós aprendemos a obedecer o Senhor, mais felizes nós seremos. Próximo, pastor. Não está ali ainda não. Pode voltar um pouquinho. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Quantos já leram isso na Bíblia? Deus é soberano. Então, quando a gente liga a soberania de Deus, ou seja, o fato dele estar acima de tudo, e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha, irmão, isso parece ser um tanto quanto assim, carrasco, quando nós temos na nossa mente a figura de um Deus carrasco. Mas quando eu tenho na minha mente a figura de um Deus que é justo, que é santo, que não muda, que não falha, que não erra, com todos esses atributos que nós acabamos de falar até agora, e a gente vai entender que a vontade dele sempre é boa, perfeita, agradável, até quando a gente não entende, fica mais fácil a gente confiar. É verdade que às vezes você está se lançando, é como se você estivesse pulando assim, meio sem confiar, mas é isso, a fé em Deus é isso. Às vezes a gente vai e bota o pé, e depois Deus vai e bota o chão. Tem momentos na nossa jornada que há os dias escuros e que a gente não entende. Mas Deus é soberano, por que Ele deixou que isso acontecesse? Deus é soberano, por que isso acontece? Por que nós estamos passando por isso? Então, existem coisas que realmente a gente não consegue compreender. Mas a nossa fé tem que estar agarrada nesses atributos, naquilo que Deus é e representa. Muito do que acontece no universo acontece dentro da vontade permissiva, ou seja, Deus é o único ser no universo que não necessita de permissão de ninguém para realizar algo. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Tem coisa, irmãos, que realmente não está 100% dentro do propósito que Deus queria, mas ele tem a vontade permissiva, ele permite. Às vezes eu executo direto a vontade permissiva para os meus filhos. Não era bem aquilo que eu queria, assim, exatamente. Eles têm que jantar, têm que tomar banho, escovar o dente e botar o pijama. Mas eles falam assim: papai, quer botar o pijama primeiro e jantar. Eu não queria que fosse bem assim, porque corre o risco que na hora dele estiver comendo, vai sujar o pijama, e aí eu vou ter que botar um novo pijama para dormir, porque senão as formigas vão morder os bichinhos de noite. Mas às vezes eles querem fazer assim, e eu, com a vontade permissiva de pai, disse: tá bom, já que vocês querem, pelo menos já resolve, vamos fazer logo a rotina, porque vocês têm que dormir, porque amanhã tem aula. Então, às vezes, como pai, há essa vontade permissiva de Deus. Não é que Deus mudou, não é que Deus é frouxo, não é que Deus é mole, mas às vezes as circunstâncias ligadas ao livre-arbítrio do homem. O homem tem o seu poder de escolha, e Deus criou. Isso é um dos princípios que gere e que governa o universo. O homem tem o seu direito de escolher. E às vezes o homem cabeçudo, cabeça dura, desde lá do Éden, vem fazendo suas escolhas, e às vezes as escolhas, nem todas elas estão completamente alinhadas 100% com a vontade de Deus. E aí, uma hora ou outra, as coisas saem um pouco do controle, mas a vontade permissiva de Deus é como se Deus dissesse: tá bom, vou fazer vista grossa, deixa o barco andar, vocês escolheram assim, vamos indo. Então é importante a gente entender, porque às vezes a gente fala essas coisas, e às vezes a gente fica a pulguinha atrás da orelha: mas e isso? E aquilo? Mas e se isso? Se Deus é assim e soberano, por que isso aconteceu? Então eu faço alguns comentários para levar você a pensar.
Lembrando, nós não estamos estudando matemática, onde 2 mais 2 é igual a 4. Nós estamos estudando teologia. E a teologia é uma disciplina, né, onde ela é muito ampla, inclusive com coisas sem resposta, com outras coisas onde tem 4, 5 linhas teológicas de grupos teológicos que pensam A, outros pensam B, outros pensam C, e aí algumas coisas a gente vai alinhar com a maneira como a igreja acredita, e outras coisas você anota no caderno. Lembra do caderno? Para chegar no céu e pergunta para Deus. Beleza? Santidade. Este é um atributo muito pertinente para nós falarmos com relação a Deus. Deus é santo, sim ou não? E a santidade dele é perfeita. E é uma coisa que o homem tem também, sim ou não? Mas a nossa santidade às vezes é falha, né? Às vezes a gente pisa na bola ali, é um pecadinho que escorrega a colar, é uma situação que a gente acaba, poxa, falhei, errei nisso aqui. Mas nós somos chamados também para ter essa santidade. É um atributo que Deus também permitiu ou compartilhou conosco. É uma característica que Deus nos ajuda a entender as suas ações, a sua santidade. Isso significa que Deus é puro e Ele não faz nada moralmente mal. Assim está escrito no Novo Testamento. Esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e dele não há treva alguma. Isso é muito forte, essa afirmação. Deus não faz nada moralmente mal, ponto final. Deus só quer coisa boa. Então você vai assim, Deus está lá com o seu cajado de castigo, olhando, o irmão João, tá aqui, então deixa eu castigar você. Deus não é esse ser carrasco, irmão, está lá no céu, anotando seu caderninho na sua agenda negra, para ver os pecados, para punir as pessoas. Não, Deus não é esse ser. Deus não é esse ser, Ele não está lá para fazer as coisas moralmente mal. Ele é um Deus bom, um Deus santo, um Deus justo. Agora, os princípios, volto a falar sobre os princípios, são os pilares que sustentam. E esses princípios precisam ser obedecidos. Eu sempre digo que quem quebra princípio é quebrado por ele. Se eu chegar aqui e pegar um martelete, quebrar esse pilar, quebra aquele, o que vai acontecer? Esse trem vai cair na minha cabeça. Então quem quebra princípio é quebrado por ele, ponto final, não tem jeito. O cara quebrou o princípio da palavra, vai se arrebentar mais cedo ou mais tarde. É só esperar, é questão de tempo. Vai cair a casa na cabeça dele, ponto final. Porque é princípio, e o princípio é o que sustenta, é o que governa. Acabou, isso é um fato. Essa santidade é a santidade de Deus. Deus é moralmente puro. O profeta Abacuque nos ensina que Deus é tão puro que não pode sequer olhar para aquilo que é mal. Deus é um ser moralmente perfeito, e porque Ele é moralmente puro, quer que todas as pessoas se comprometam em segui-lo, sejam também moralmente puras, não se contaminem com coisas erradas que acontecem nesse mundo. Existe lá a orientação da Bíblia, seja santo, porque eu sou santo. Então Deus está dizendo, olha, eu estou aqui para modelar, eu sei que vocês são imperfeitos, eu sei que vocês têm as suas falhas, mas sede santo como eu sou santo. Vai dizer assim, moçada, o caminho é esse aqui, a direção é essa, esse aqui é o alvo, vamos para lá. Sede santo como eu sou santo. Ok? Foi isso que ele ensinou aos israelitas e exigiu do seu povo. O caráter de Deus é santo, por isso o caráter do povo de Deus também deve ser santo. 1 Pedro diz sobre você, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide seus filhos com ninguém. Não dá para ser crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Bem como o bem e o certo é o que Deus sempre deseja. O mal é tudo aquilo que se opõe ou contradiz à vontade e resiste à sua natureza. Mais uma lá, a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo, e esse é um dos atributos de Deus que constantemente é referido em sua palavra. Alguém já disse que a justiça é a santidade em ação. Esse seria uma derivação ou algo que, ou seja, o fruto
Se alguém é santo, gera esses atos de justiça. O pastor sempre fala sobre nós temos os nossos atos de justiça. Então isso significa que, apesar de ser soberano, Deus não faz as coisas somente porque deseja fazê-las, como aprendemos resumidamente no tópico sobre a soberania divina. O Senhor faz porque é o correto a ser feito. Deus não é um ser mimado, diz, porque eu sou soberano, é a minha vontade que prevalece, tudo tem que ser do meu jeito. Não, Ele faz como sendo o ser soberano, o El Shaddai, todo-poderoso, mas Ele faz o que é certo a se fazer. Ele faz o que tem que ser feito. Outra coisa que deve ser levada em conta é o fato de Deus ser justo, e Ele não alisa o erro, Ele vai punir aquilo que é errado, Ele não concorda com o erro. O amor de Deus permite que uma pessoa alcance misericórdia e perdão quando ela se arrepende, e a justiça de Deus faz que o homem receba a devida punição quando age de forma errada. As pessoas nem sempre conseguem entender certas coisas porque só aceitam que Deus é amor e não aceitam que Ele também exerce justiça. Esses dois atributos se encontram em perfeito equilíbrio em Deus, porque Ele nem pode deixar de amar, porque isso faz parte da sua natureza, e nem pode deixar de ser justo, porque isso também faz parte da sua natureza. Como devemos aceitar a sua bondade, também devemos aceitar o seu julgamento, porque é impossível que Deus faça qualquer coisa que não seja correta. Avançando lá para a gente caminhar, para encerrar, os nomes de Deus. Nas Escrituras Sagradas, o nome é mais do que uma identificação, é uma identidade, ou seja, uma descrição do caráter. Você vai perceber na Bíblia, quando botar o nome de Pedro, de Esther, de Jacó, sempre tinha um significado por trás do nome. Então, os nomes aqui relacionados a Deus, tem também uma manifestação sobre o caráter de Deus, ou quem Deus de fato é. Foi por esse motivo que Deus é então chamado sobre vários desses nomes. Nós lemos ali o texto de Êxodo, pode passar, pastor, por favor, onde ele fala, eu sou o que sou. Esse texto nós já lemos. A seguir nós vemos então os nomes de Deus. Yahvé, pode passar, o tetragrama. Próximo. Ali, não, é lá mesmo. Isso, o tetragrama, Yahvé, traduzido para Jeová em português, ou Yahvé, que significa aquele que existe. Esse é o nome próprio do único Deus verdadeiro, um nome impronunciável. Normalmente esse tetragrama, ou seja, aquelas 4 letras lá, é considerado um dos elementos mais sagrados na fé judaica. Por isso, por causa do terceiro mandamento, lá dos 10 mandamentos, o terceiro mandamento é: não fique chamando o nome do Senhor teu Deus em vão. Então os judeus têm até medo de pronunciar Yahvé, eles nem falam, eles têm, talvez uma das coisas mais sagradas para eles é mencionar o nome Yahvé, esse tetragrama, essas 4 letras ali, que na nossa pronúncia fica daquele jeito, Y-A-W-E, ok? Esse é o nome mais empregado na Bíblia em referência à divindade de Deus. Só para se ter uma ideia, ele aparece 5.321 vezes, somente em sua forma não composta. Sua pronúncia se perdeu com o passar dos anos, e isso porque não era falado, como eu disse, as pessoas tinham medo de pronunciá-lo em vão. Na Septuaginta, a tradução para o grego no Antigo Testamento foi substituída pelo vocábulo Senhor, pois os judeus tinham o costume de pronunciar a palavra Adonai, e que se refere a ser Senhor, onde aparecia o nome, esse tetragrama Yahvé. Então, os judeus pararam de usar tanto isso por temor, obedecendo na cabeça deles o terceiro mandamento lá dos 10 mandamentos, e começaram a usar a palavra Adonai, que também traduzido para o grego significa Kyrios, Senhor. Adonai e Kyrios, tudo é também traduzido para Senhor. Próximos, compostos nomes de Jeová ou Javé. Isso, como vimos, o nome de Deus expresso pelo tetragrama Yahvé, estou me referindo, é muito rico com seus significados, quando associado com outras palavras, e expressa toda a suficiência do nome ao qual está associado. Esses nomes compostos são
Jeová Jiré, termo presente na passagem de Gênesis 22, expressa Deus, aquele que providencia, ou Deus provedor. Ali é a passagem, né, de Isaac, onde ele vai ser oferecido em sacrifício, e Deus providencia o cordeiro, Jeová Jiré. O próximo, Jeová o Senhor vos santifica, mencionado em Êxodo capítulo 31, e expressa a ação de Deus em prol da santificação do seu povo. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, termo presente em Êxodo 17:15. O que é o Senhor é a minha bandeira? O povo de Israel está indo aqui em direção à guerra, enfrentar, sei lá, os amalequitas, e aí à frente os levitas iam tocando o shofar, que era uma trombeta feita de chifre de carneiro, e eles iam com uma bandeira. Todo o exército que assiste esses filmes medievais, os caras iam na frente de batalha do exército com uma bandeira, que era aquilo que simbolizava aquele exército que estava vindo atrás. Então, lá estava assim, Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é minha bandeira. Esse exército pertence a quem? O pessoal perguntava. Eles iam lá, ao Jeová Nissi. Eita, chega a ficar arrepiado, irmão, porque o general ali era poderoso, era Jeová Nissi. Amém? Ele está mencionado ali em Êxodo 17:15, relacionado à vitória de Israel contra os amalequitas, quando saíram do Egito em direção a Canaã, e representam Deus como fonte de vitória. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, ligado ali ao Salmo 23, mostra uma ação completa na vida do ser humano, guardando, guiando, protegendo e nutrindo. Jeová Raá também é uma das ramificações. Jeová Rafá significa o Senhor que te sara. Deus fez essa promessa lá em Êxodo. Ele disse assim para o povo: se vocês saírem do Egito, me obedecerem, fizerem tudo o que eu mando, nenhuma das enfermidades que existiam no Egito vão alcançar vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa grafia é Jeová Rafá. Amém? Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, ou o Senhor das hostes, é o Senhor que peleia. É um dos nomes compostos mais utilizados nas Escrituras, e evoca o poder e a força de Deus agindo em meio aos homens. Jeová Shalom. Shalom significa paz. O Senhor é a minha paz. Esse nome se refere a Deus como sendo a nossa paz. A paz de Deus é a paz em meio às guerras. Às vezes você está atribulado, irmão, cheio de luta, mas você está em paz. Você bota a cabeça no travesseiro e dorme, sabendo que segunda-feira tem uns problemas lá, tem uns cabeludos para resolver, mas o Senhor é a minha paz. Amém? O Senhor é o Jeová Shalom. Jeová Shammah significa o Senhor está ali, e é uma forma de se referir ao caráter onipresente de Deus. Está a referência ali em Ezequiel 48. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. O ex-cantor gospel Kleber Lucas tem até uma música que ele fala: o Senhor é a minha justiça, a justiça é. Esse nome tem um significado muito mais claro no Novo Testamento, quando pela imputação da justiça de Cristo em nós, somos declarados justos. Todavia, é revelado primeiramente no Antigo Testamento. Deus é aquele que julga as nossas causas. Jeová Tsidkenu. Encerrando ali os compostos do nome El. A primeira menção de Deus na Bíblia é Elohim. Elohim criou Deus os céus e a terra, é Elohim. O substantivo no plural, que ao pé da letra poderia ser traduzido para o português como deuses. Todavia, quando usado em referência ao Deus verdadeiro, é acompanhado de verbos conjugados no singular, o que qualifica não se tratar de uma multiplicidade de deuses, mas sim de um único Deus. Ou seja, o nome El sozinho significa deuses, mas quando eu coloco outras coisas juntos, eu estou então agora saindo do plural, me dirigindo ao singular, porque estou agora me referindo ao Deus verdadeiro, ou ao único Deus. Elohim é empregado para se descrever o poder criativo e a onipotência de Deus, logo está se falando do Deus Criador. El Elyon é o Deus Altíssimo, mencionado em Gênesis. Nem deixou eu ler, macho.
Elion deveria ser de aliar, que significa subir, mais elevado ou superior, no ponto mais alto. Este nome aparece ligado ao sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdote e rei do Deus verdadeiro, que não tinha nenhum parentesco com Abraão. É o Eloã, o Deus eterno, mencionado a primeira vez em Gênesis 21:33, está ligado à sua natureza semi-eterna e foi invocado por Abraão. Esse Deus nunca cansa de cuidar dos seus. É o Roi, o Deus que vê, mencionado em Gênesis 16:13. O nome de Deus está relacionado ali à sua onisciência. Foi esse o sentimento de Agar ao ser alcançada e salva por esse Deus. Esse nome é o Roi. Roi. O Roi chegou, né? Foi no caso de Agar que ela fica agoniada, diz: meu Deus, eu vou morrer, fui expulso de casa e tal, tenho filho pequeno. Está em Gênesis 16:13 essa menção, El Roi. El Shaddai, nós já falamos bastante sobre ele, é um dos nomes mais significativos, é o Todo-Poderoso. Só no Antigo Testamento o nome El Shaddai aparece nessa grafia 48 vezes, e algumas ocasiões precedido pelo prefixo El e outras não. Tem vezes que está El Shaddai e outras vezes só Shaddai. Ele aparece muito no livro de Jó, como é mencionado ali. Vamos então ver aqui a grafia Adonai. Adonai é um termo com origem no hebreu que significa meu Senhor. E este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento, em vez do nome divino Javé ou Yavé, que era o nome que os judeus tinham medo de falar. Lembra que eu expliquei? Uma vez que esse por respeito não se devia pronunciar. Adonai reflete a superioridade de Deus, substituindo o tetragrama Yavé. Adonai também é uma das formas ou das maneiras de falar de Deus. Por esse motivo foi traduzido para o grego como Kyrios, que o significado é Senhor. Próximo, pastor. Tem Kyrios aí? Acabou? Assim sendo, Senhor se tornou referência ao nome divino em boa parte das traduções, e esse é o termo mais utilizado. Então, lembrando, Yavé, o pessoal tinha medo de pronunciar, e eles pararam de usar tanto, e no lugar disso, grego ou não, colocavam Adonai ou Kyrios, dependendo de qual era a tradução. Adonai era hebreu e Kyrios era grego. Tanto Adonai quanto Kyrios significa Senhor. Esse era o termo mais utilizado na Septuaginta, era o termo Kyrios. Todas as vezes que queria se referir a Deus, você vai ver que no original, no grego, a palavra utilizada é Kyrios. Amém? Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós estamos então encerrando as nossas 3 aulas do estudo da Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Terminem o trabalho assim que vocês puderem, me encontrem em algum lugar pelas atividades da igreja, me entregue. Se você trouxe hoje e quer me entregar, você já pode fazer isso. Espero ter cooperado com o ensino aí dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês e me entregue. Não deixe de participar das aulas por algum motivo. Se você tiver alguma dificuldade, nos procure os professores, procure a coordenação na pessoa da pastora Paula. Como eu disse, esse é um curso do mais alto nível. Não que os outros irmãos não sejam importantes, não que os outros cursos não sejam importantes, mas você já está no último ano da faculdade. Daqui é para saiu da faculdade, vai montar sua clínica, não é assim que eles fazem? E trabalhar no hospital. Então você já, daqui é para serem enviados, já para discipularem casais, jovens. Já, quem sabe daqui a pouco você está à frente de uma das nossas igrejas que nós vamos abrir aí nesse estado. Amém ou não? Amém. Obrigado pelos 4 amém. Você vai estar à frente de um trabalho aí nesse estado. Amém, irmão? Amém. Nós estamos formando líderes, homens e mulheres de Deus, que vão levar a palavra. Então é um curso que vai exigir mesmo de você um sacrifício, um esforço, mas vale a pena gastar a nossa vida para nos debruçarmos sobre as Escrituras e se aprofundar em conhecer as coisas de Deus, como nós lemos naquele texto de Romanos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Eu não sei se tem uma lista de presença para assinar,
Eu só peço para a secretária depois me mandar a lista dos irmãos que realmente ficaram no curso, para que eu possa já ir lendo os trabalhos, avaliando, passo as notas de vocês. O trabalho vale de 0 a 10. Nossa intenção aqui não é reprovar ninguém, não é assustar ninguém, mas vai ser um trabalho avaliativo. E aqueles que fizeram de forma excelente, entregaram no prazo mais antecipadamente, fizeram as 15 páginas, a chance do 10 é maior para essas pessoas. Se não, o 7 também passa de ano, amém, irmão? E você vai para a próxima matéria e até terminar a sua faculdade, está tudo na bênção também. Que Deus te abençoe. Fique em pé, eu quero orar, encerrando esse tempo. Oi? Nada? Achei que você queria perguntar alguma coisa. Tá. A pastora Paula está só relembrando que segunda-feira tem aula do Rodrigo Bertoldo, quarta-feira tem aula da pastora Paula. Esse mês está um pouquinho diferente a nossa grade devido à quantidade de eventos. No próximo mês, como ela já explicou, volta a ser o terceiro sábado do mês, não é isso? E a gente vai divulgar a data lá com antecedência, a gente sabe que tem toda uma programação. Hoje mesmo nós tivemos mais de 10 irmãos, gente viajando, trabalhando, a gente sabe disso. A gente está gravando, está tentando fazer ao máximo para que todos sejam alcançados no nome de Jesus. Mas pedimos a compreensão, a paciência de todos. Nós estamos fazendo o nosso melhor aqui no nome de Jesus. Estenda a sua mão, deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos por podermos, Senhor, nesta tarde aprender verdades tão preciosas da Tua Palavra, por podermos nos debruçar sobre ensinos tão maravilhosos que saltam os nossos olhos e que fervem no nosso coração, de ver e buscar conhecer essa grandeza de um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão absurdamente grande. Ainda assim insiste em nos amar, insiste em acreditar em nós, insiste em nos chamar para a sua obra, insiste em confiar a nós a uma missão tão nobre, que é levar essa sua palavra aos 4 cantos desse mundo. Senhor, nós te agradecemos por o Senhor ter nos escolhido, por o Senhor ter nos chamado, por o Senhor ter nos resgatado do mundo do pecado e nos dado uma nova chance, escrito o nosso nome no livro da vida, ter nos dado, Senhor, a oportunidade do novo nascimento em Jesus Cristo, ó Pai, e podemos viver agora uma nova vida debaixo dessa aliança poderosa, baseada no Teu amor e na Tua misericórdia e graça. Ó Deus, eu quero nessa hora abençoar cada família, cada lar aqui representada, e que o Senhor continue derramando do Teu favor, da Tua bênção e da Tua proteção. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz e até segunda-feira na nossa aula de Bibliologia. Amém?